Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para juntos estudarmos a Sua palavra. Ficamos agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, e são muitos que compartilham os estudos. Nós louvamos a Deus por sua atitude de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se também. Você sendo inscrito no YouTube, o que nós postamos não pesa no seu telefone. É só você acessar o YouTube e está lá. Quando você quer guardar algumas coisas que você recebe de alguém no seu telefone, isso faz com que o seu telefone fique pesado e depois você não consegue nem abrir determinadas coisas que você recebe, e aí você tem que deletar o que você estava guardando. A memória, às vezes, do telefone não suporta muita coisa. Então, o YouTube está sempre lá. Em qualquer lugar do mundo que você acessar o YouTube e você procurar o canal Hora Tranquila, você encontra e pode ouvir as mensagens todos os dias. Agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Daniel José da Silva, é de Blumenau, Santa Catarina. Jaiete Sato é de Tatuapé, São Paulo. Josias Rodrigues é de Guabiruba, em Santa Catarina. Marli Abreu Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. Margarida Vaz é de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Leonor Maia e Albino são de Portugal. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por mais um dia que nos é dado e também por estes momentos que temos para estudar a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Esteja com todos aqueles que estão passando por situações difíceis, Tu sabes o motivo, a razão, que não esmoreçam na fé, que permaneçam firmes e que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. No estudo que estamos fazendo esta semana, nós estamos falando a respeito de planejar para o sucesso. E quando nós falamos em sucesso, normalmente nós pensamos em pessoas bem-sucedidas, pessoas que são graduadas em estudos, pessoas que têm as coisas que gostaria de ter, e então nós pensamos que sucesso é isso. Sim, isso é sucesso para o mundo, isso é sucesso para a satisfação pessoal, claro que é sucesso, mas nós precisamos planejar para o sucesso na nossa vida espiritual. E então, os estudos que nós estamos fazendo sempre trazendo para o lado espiritual. Deus, ele sempre está pronto a nos ouvir, a nos atender, a nos conceder o melhor, mas às vezes, por alguma situação, nós passamos por dificuldades, por necessidades, quem sabe aconteceu uma tragédia ou um acidente ou quem sabe uma enfermidade, e isso faz com que nós passemos por momentos e situações difíceis, mas mesmo assim nós temos que continuar buscando em Deus, porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Ontem nós falamos que nós deveremos buscar a Deus na nossa mocidade. O sábio Salomão escreveu em Eclesiastes 12, verso 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É claro que muitas pessoas talvez não tiveram a oportunidade na mocidade, hoje já são pessoas adultas e até já na meia idade ou indo para a terceira idade, mas nunca é tarde. Deus sempre está pronto a nos receber, não importa a idade. O sábio Salomão fala que nós deveremos lembrar do nosso Criador na nossa mocidade, é porque nós temos todo o vigor, toda a disposição, nós queremos alcançar os objetivos, então Deus, ele vai nos orientando e Deus vai nos dando vitórias. Em nome de Jesus, ele vai nos abençoar. Agora, citamos ontem também um exemplo de Jacó. Jacó, ele fez um pacto com Deus, quando ele estava fugindo de sua casa por causa da ira do seu irmão Esaú. Ele fez um pacto quando ele teve aquele sonho daquela escada.
E ele cumpriu o seu pacto que ele fez com Deus. Ele foi fiel a Deus e Deus abençoou grandemente. Vejam que Deus ele vai encaminhando as pessoas e então nós temos que estar atento àquilo que Deus vai nos mostrando. Ontem nós falamos ainda, na conclusão do estudo de ontem, que um dos planejamentos que nós deveremos fazer é com relação ao nosso casamento. Nós, segundo a orientação bíblica, nós não deveremos nos unir com julgos desiguais, pessoas que não são da mesma fé, pessoas que não têm o mesmo nível de escolaridade ou de instrução. Enfim, nós temos que estar atento, porque Deus ele vai nos mostrando, mas muitas das vezes nós queremos aquela pessoa que nos agrada aos olhos, não é verdade? Não importa se seja da mesma fé ou não. E então, não há comunhão nenhuma entre luz e trevas. Então, entre o que é crente e o que não é crente, não há comunhão. Vão ter problemas. Nós que nos unimos com pessoas da mesma fé, da mesma crença, nós passamos por lutas e problemas. Todos têm. Mas aqueles que se unem com pessoas que não compartilham da mesma fé enfrentarão muitos e muitos problemas. Então, a orientação da palavra de Deus é que nós deveremos colocar Deus em primeiro lugar. É o que é o mais importante, é Deus, fazer a vontade dele. E nós temos na Bíblia a orientação. Deus, ele nos orientou também com relação ao trabalho. Muitas pessoas, especialmente hoje, no século que nós estamos vivendo e nessa época do ano, no século 21, a partir desse ano 2010, 2015, nós vemos que os jovens não querem mais trabalhar. Os jovens querem ficar em casa, querem que os pais sustentem. E existem até filhos já adultos dentro de casa que exploram os pais. Às vezes os pais trabalharam a vida toda para manter os filhos e agora que esperam uma ajuda dos filhos, os filhos ficam dentro de casa, aqueles marmanjos, barbudo dentro de casa, sem querer fazer nada. E ainda explora os pais. Quem sabe uma aposentadoriazinha mínima que recebe tem que ainda estar ajudando os filhos. Então a Bíblia ela orienta que nós deveremos trabalhar. E os pais que estão nos ouvindo, que têm filhos pequenos, instrua os seus filhos, ensine-os a trabalhar. Nós, quando éramos crianças, nós fomos ensinados a trabalhar. Nós aprendemos a respeitar as pessoas mais velhas, nós aprendemos a ganhar o nosso sustento com o nosso trabalho. É claro que nunca foi fácil, às vezes, nós conseguirmos um trabalho. Em todas as épocas, sempre não foi fácil, foi difícil. Mas Deus vai abrindo as portas. E quando nós estivermos trabalhando, nós temos que fazer o melhor de nós no trabalho. Nós não podemos fazer corpo mole e estar ali só por causa do salário. Muitas pessoas entram no emprego pensando já daí uns 2, 3 meses ser demitido e receber ali o direito de trabalho. Vejam que situação que nós estamos vivendo. Nós temos que procurar ajudar, incentivar os nossos filhos a serem honestos no trabalho, a serem dignos no trabalho, dignos do salário que recebe e abençoar os nossos patrões. Abençoar como? Sendo honestos, sendo dignos, fazendo corretamente o que deve ser feito e não somente o que nos é pedido, mas além do que nos é pedido, nós temos que estar prontos a estar trabalhando e orando pelo nosso patrão. Hoje, a maioria das empresas estão passando dificuldades. Os patrões têm dificuldade para ter o dinheiro no final do mês para pagar o seu funcionário. Quando chega a época do 13º, férias, os patrões chegam a fazer empréstimos em banco para poder pagar o direito dos trabalhadores. Então os patrões estão passando muita dificuldade. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Quando lemos em Gênesis capítulo 2, verso 15, Gênesis 2, verso 15, Deus havia acabado de criar o Jardim do Éden, colocou ali Adão e Eva, e Deus diz assim no verso 15 do capítulo 2 de Gênesis: o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Vejam, antes da entrada do pecado, que foi a partir do capítulo 3 de Gênesis que entrou o pecado no mundo, Deus já havia colocado o homem para trabalhar, o ser humano, o homem, a mulher, para cultivar e guardar a terra, arar. Então hoje nós chamamos de agro, né? As pessoas que são do agro, da agricultura, e sabem
O trabalho que dá naquela ocasião que Deus deu trabalho para Adão e Eva, não havia espinhos, não havia cardos, eles não precisavam suar para cuidar do jardim do Éden. Depois que entrou o pecado, aí vieram as dificuldades. Suar para ganhar o pão de cada dia e enfrentar espinhos, cardos, animais ferozes, cobras. Tudo isso nós enfrentamos para poder cuidar daquilo que nós temos que fazer, que é plantar, colher, quem trabalha na agricultura. E quando lemos então em Eclesiastes 9 e no verso 10, assim nos diz a palavra de Deus: tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, tudo o que pedirem para nós fazermos no nosso trabalho, se nós somos empregados de alguém, vamos fazer bem feito, diz aqui a palavra de Deus, faça bem feito. Por quê? Porque vai chegar um dia em que nós vamos ficar velhos, se chegarmos à velhice, não é? Vamos ficar cansados, não vamos conseguir mais trabalhar, produzir o que nós produzíamos antes, e acabamos morrendo. E para onde nós vamos? Para a sepultura, diz aqui, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, tudo que vier às mãos para nós fazermos, vamos fazer bem feito. Vamos colocar Deus em primeiro lugar, vamos pedir orientação e vamos executar aquilo que nos é pedido para ser executado da melhor maneira possível. Também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, nos versos 8 a 10, o apóstolo Paulo, ele escreveu: então o homem, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 8 a 10. Aqui nos diz a palavra de Deus: nem nos alimentamos às custas dos outros, trabalhamos arduamente dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Então, Paulo aqui falando que ele tinha o direito de ganhar dos irmãos para a sobrevivência, porque ele pregava, ele vivia do evangelho. Mas ele não queria ser pesado para os irmãos, e então ele trabalhava arduamente. Paulo fabricava tendas e vendia as tendas, e ele vivia disso. Ele não era pesado aos irmãos, mas infelizmente naquela ocasião já existia pessoas que viviam às custas dos outros, da ajuda dos outros. Hoje também existem muitas pessoas que não querem trabalhar e vivem às custas dos outros. E Paulo diz claramente: quem não quiser trabalhar não deve comer. Então nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Se é a questão de uma emergência, se foi uma tragédia, um acidente ou uma enfermidade, a pessoa está passando necessidade, nós temos que ajudar. Claro, ela não está trabalhando porque não está podendo, mas a pessoa com saúde, com disposição e viver às custas dos outros, aí nós não deveremos estar ajudando essas pessoas. Deveremos ajudar aqueles que estão se esforçando para manter a família, aqueles que trabalham, mas o recurso não é necessário, tem as suas dificuldades, não consegue comprar uma roupinha nova, não consegue comprar um calçado novo. Enfim, nós conhecemos as necessidades dos nossos irmãos da igreja, da família e também os vizinhos. Nós vemos que eles são honestos, são trabalhadores e passam necessidade. Vamos ajudar essas pessoas, mas a orientação da palavra de Deus é: deveremos fazer tudo que nos vier às mãos com toda a nossa força. Trabalhar. O trabalho dignifica a pessoa. O trabalho deve ser uma bênção e não uma maldição. Muitas pessoas dizem assim: se eu descobrisse quem inventou o trabalho. Foi Deus que inventou o trabalho. Deus deu lá no Jardim do Éden para Adão e Eva a responsabilidade de cuidar e lavrar a terra. E então nós precisamos nos exercitar, trabalhar, ganhar o nosso sustento, e Deus com certeza estará sempre nos abençoando. Que Deus esteja conosco. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas queremos lembrar as palavras que serão ditas por Jesus quando ele voltar. Ele vai dizer aos que foram fiéis: bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.